Você costuma ter dificuldades de concentração? Isso acaba te atrapalhando, inclusive trazendo prejuízo para suas atividades do dia a dia? Se sim, esse vídeo é para você. Eu sou Isabelle Palma, eu sou psicóloga e estou aqui para te ajudar a ter uma vida muito mais leve. Recentemente eu perguntei lá no meu canal do Instagram, inclusive se você não me segue, me siga lá, tem aqui o link que leva até ele aqui na descrição desse vídeo. Eu perguntei quantas pessoas ali faziam mais de uma atividade ao mesmo tempo. E é lógico, não foi nem surpreendente que muitas pessoas responderam que sim. Eu, inclusive, sou uma dessas pessoas que até estudar o conteúdo desse vídeo fazia várias coisas ao mesmo tempo, achando que assim eu estava sendo produtiva. Mas assim como muitas outras pessoas, eu também tenho muita dificuldade de concentração em determinados momentos da minha vida. Pensando nisso, fui lógico estudar um pouco mais sobre o assunto para tentar me ajudar nesse ponto. E eu descobri que o nosso cérebro não foi criado para ser um cérebro multitarefas. Ele foi criado para focar em uma coisa por vez. Ou seja, se você espera ser produtivo, o ideal é que ao invés de você fazer várias coisas ao mesmo tempo, você foque em uma atividade por vez. Dessa forma, você provavelmente irá terminá-la muito mais rápido e com mais eficiência, porque você não vai estar mudando o foco daquilo. Você vai conseguir, enfim, focar naquilo e concluir da melhor maneira possível. Isso acontece porque quanto mais nós mudamos o foco das nossas atividades, mais a nossa mente desacelera. É por isso que se você quer desenvolver a concentração, quer ter mais foco nas atividades, experimente fazer isso em uma atividade por vez. Foque naquilo, se dedique naquilo e você vai ver como faz a diferença. Eu mesma comecei a testar isso e ao longo do meu dia comecei a fazer isso nas pequenas coisas. Há alguns dias atrás eu fazia mais ou menos assim. Se eu sabia que eu ia retirar a roupa do varal, então eu já pensava no que eu precisava levar até a área de serviço ou a cozinha para não dar viagem perdida e assim poder otimizar o tempo. E aí quando eu trouxesse a roupa eu já pensava no que eu poderia deixar na sala, no quarto das meninas, o que eu poderia arrumar no meu quarto para poder otimizar todo o meu percurso. Acontece que no meio do caminho eu acabava esquecendo de algumas coisas e outras talvez eu tenha feito inclusive mal feito. Mas aí eu comecei a colocar em prática essa ideia de fazer uma coisa por vez. E para minha surpresa, a primeira vez que eu tentei foi enquanto eu arrumava as coisas das minhas filhas para irem para a escola. E de fato, gente, não esqueci de nada. A eficiência foi maior, inclusive a otimização do meu tempo. Atualmente as pessoas têm cultuado a produtividade, achando que quanto mais coisas nós fazemos, melhores nós seremos. Muitas vezes o selo de produtividade acaba fazendo com que aquela pessoa seja mais valorizada, seja visto como alguém incrível ou algo do tipo. Mas quando nós estudamos a fundo como funciona o nosso cérebro e também as coisas, os pensamentos e tudo mais que geram bem-estar na nossa vida, nós vemos que esse culto não é a produtividade, mas sim a auto-performance. As pessoas cada vez mais não querem errar, não querem falhar, querem dar conta de tudo. Isso, na verdade, é prejudicial e não uma coisa boa. Por conta dessa busca desenfreada por alta performance, há na internet hoje em dia vários gurus da produtividade apresentando técnicas diversas. Algumas têm coisas mirabolantes, coisas esquisitas, outras têm coisas até sensatas, mas se a gente for torcer bem essas coisas, esmiuçar bem essas técnicas, a gente vai ver que há 3 componentes que fazem toda a diferença. Ou seja, indiferente de qual seja a técnica, se a gente levar em consideração esses 3 componentes, com certeza seremos mais produtivos, mas não no que diz respeito à quantidade de atividades, mas sim à qualidade, à eficiência que a gente tem ao desempenhar cada uma das nossas funções. O primeiro componente seria estruturar bem o nosso dia, porque quando a gente faz isso, a gente gasta menos tempo pensando no que precisa ser feito e acaba focando em fazer de fato aquilo que tem que ser feito. Um outro componente é dar pausas regulares, porque todas as vezes em que a gente descansa por um tempo, perceba, não é distração, não é pegar o celular ali do nada ou algo do tipo, mas é parar ali de repente de 40 em 40 minutos, de 1 em 1 hora para descansar, tomar uma água, ir no banheiro. Todas as vezes em que nós fazemos isso, a gente dá uma renovada na nossa energia e consegue focar de novo naquilo que provavelmente a gente já estava perdendo ali um pouco o foco devido ao grande tempo que ficamos ali expostos àquela atividade. E o último componente seria justamente priorizar aquilo que é mais importante. Quando a gente prioriza o que é mais importante pra gente, fica bem mais fácil de lidar com as outras coisas depois,
Ou, se não conseguirmos fazer tudo, nós não vamos ter aquela sensação de frustração muito grande, porque afinal de contas, o que era mais importante foi realizado. Quando priorizamos também o que é mais importante, a gente acaba reduzindo o número de vezes em que recorremos a determinadas atividades que são mais supérfluas, como por exemplo, checar a caixa de e-mail ou o WhatsApp. Falando em WhatsApp, hoje em dia muitas pessoas acabam aí tacando pedras, né, na internet, no celular, na tecnologia de forma em geral, falando que isso tem danificado cada vez mais a nossa concentração. Eu particularmente não acho que tem danificado, mas tem feito com que nós desaprendamos de nos concentrarmos. Pense na concentração como uma habilidade. Como qualquer outra habilidade, ela precisa ser treinada, ela precisa ser exercitada. Se isso não acontecer, muito provavelmente a gente vai ter cada vez mais dificuldade. Em outras palavras, eu quero que vocês entendam que nós não perdemos a capacidade de nos concentrar. Nós estamos apenas mal treinados. Ou seja, se nós deixarmos um pouco de lado os ruídos que nos atrapalham de nos concentrarmos, a gente vai conseguir cada vez mais ter mais facilidade de concentração. A concentração e a produtividade estão muito interligados, mas há um terceiro componente que também faz aí uma casadinha com esses dois, que é a motivação. A motivação, ela estimula o nosso foco, ela estimula a nossa concentração. Por quê? Porque a gente tem um porquê fazermos aquilo. Esse porquê, esse pra quê daquela atividade é justamente o que nos motiva a irmos atrás de uma recompensa por aquela atividade. Pessoas que fazem artes manuais, elas têm uma facilidade especial de se concentrarem muito no processo. Por quê? Porque elas estão focadas no porquê daquilo, no pra quê daquilo. Elas querem tanto ver o resultado final, elas têm um objetivo, seja para vender, seja para expor, seja para receber elogios, e esse motivo acaba movendo as ações delas. Ou seja, toda a responsabilidade, todo o trabalho, toda atividade que tenha uma meta, que envolva uma meta, faz com que nós nos concentremos mais. No final das contas, o nosso cérebro ele sempre precisa de um pra quê, de um porquê. Ele precisa de uma meta para que faça sentido a gente fazer determinada atividade. Antigamente, as pessoas tinham mais facilidade de se concentrar. Por que que isso foi perdido ao longo do tempo? Acontece que também, antigamente, as pessoas tinham obrigações um pouco mais claras e tinham menos opções de distrações, de escolhas mesmo no dia a dia. Isso, por um lado, é benéfico, porque hoje a gente acaba ampliando as nossas oportunidades. Mas, por outro lado, desvia muito mais o nosso foco. E isso, mais uma vez, nos leva à importância de sabermos o porquê, o para que estamos fazendo algo. Então, se você tem dificuldade de concentração, procure se lembrar sempre do porquê você quer se concentrar naquilo, por que você quer realizar determinada atividade, qual é a motivação por detrás daquela situação. Quando essa motivação está clara, nós temos muito mais clareza também do que merece que nós foquemos a nossa atenção. Esse vídeo te ajudou? Então provavelmente vai ajudar outras pessoas também. Então ajude compartilhando esse vídeo para essas pessoas, curta também esse vídeo e não se esqueça de se inscrever no nosso canal. Até a próxima!